Então, agora já estamos gravando, para depois disponibilizar para os demais colegas que não puderam estar aqui com a gente de forma síncrona, né? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Então, eu vou compartilhar os slides e falar um pouquinho dessa terceira unidade, que a gente vai trabalhar juntos. E aí, qualquer dúvida ou qualquer complemento, vocês fiquem à vontade para interromper, tá? Bem, então, nessa terceira unidade, o objetivo que a gente vai estar trabalhando é de ampliar o vocabulário, né, para que possa praticar um pouco mais dessa fluidez na leitura dos textos. Então, a gente vai abordar 3 aspectos nessa estratégia de ampliar o vocabulário para uma leitura mais fluente, que seriam os nominal groups, a formação de palavras, né, word formation, e as linking words. Link é sempre essa ideia de ligação, né? Então, são palavras que vão fazer a ligação ou entre palavras, frases, parágrafos. E aí depois, eu propus lá nos materiais de vocês algumas leituras, né, mais completas, assim, por exemplo, de resumos acadêmicos, né, do abstract, e até algumas sugestões de links para artigos científicos, que eu acho que vai ser uma coisa cada vez mais comum nas disciplinas de vocês, à medida que vocês forem avançando no curso. Então, como primeira estratégia para ampliar esse vocabulário, a gente fala dos nominal groups, né, que são expressões de caráter nominal, em que são abundantes adjetivos, advérbios, né, mas sempre acompanhados de substantivos, e cuja ordem é diferente, às vezes, do português. No inglês, a gente tem uma vantagem, assim, digamos, né, porque a nossa ordem, por exemplo, se eu falar uma frase do tipo I love you, eu tenho sujeito, né, I, verbo love, e you como objeto, né, o objeto do meu amor, você. Então, a gente consegue ter uma mesma lógica do português, eu amo você, né, na mesma sequência. Então, basicamente, o inglês segue uma mesma lógica de ordem do português. E isso é diferente em outras línguas, né? Se não me engano, o japonês vem com o verbo na frente. Tem algumas outras línguas em que há uma alteração na sequência lógica das frases. Em português e em inglês, a gente começa a se confundir um pouco mais quando a gente tem esses adjetivos, geralmente, que vêm nas frases, como o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, What a Wonderful World, que é até uma música, né? Com esse título. E aí a gente começa a ter essa pequena inversão, digamos assim, pequena, nem sempre é tão pequena, mas essa inversão entre o substantivo e o adjetivo, né, na sequência. Então eu vou dizer que mundo maravilhoso. Esse wonderful, que seria o maravilhoso, em inglês vem primeiro, né? Assim, quando a gente fala de um substantivo e um adjetivo, fica fácil. Mas quando a gente começa a ter frases mais ampliadas, isso pode precisar de um esforço um pouco maior para que, na hora de uma tradução nossa, faça sentido, né? Um outro exemplo, em que a gente tem uma frase mais complexa, a gente tem The 3 tall, grey US government buildings. Sempre que a gente encontrar um grupo nominal muito longo, a dica principal é sempre buscar o substantivo. Mesmo que eu tenha várias palavras cercando aí à frente do substantivo, aqui eu me refiro aos prédios, né? Então, nesse caso, buildings. The 3 tall, grey US government, eles são complementos da informação principal, que são os prédios, os buildings. Então, no fim das contas, eu vou ter uma sequência de determinantes, né, que são números, quantidades, vão estar ligados a artigos, por exemplo, né? E aí depois eu vou ter adjetivos, advérbios, depende, características que a gente chama pre-nominal nouns, que já são características mais específicas daquele substantivo, e depois eu tenho um substantivo. A sequência muda um pouco, porque em português, de forma mais geral, eu trago o substantivo, que é o principal da frase, para o início. Então, eu vou dizer,
Os 3 prédios, né? Então, eu já estou logo com a informação do prédio, né? Eu trago, que lá no inglês vai aparecer lá no final, eu trago mais para frente. Os 3 prédios altos e cinzas do governo americano, né? Então, essa sequência a gente precisa sempre tentar identificar qual é o substantivo, a que eu me refiro no fim das contas, para que as outras informações eu veja se são importantes ou não. Muitas vezes as características daquele substantivo aparecem, mas não eu preciso saber todas elas para entender do que se trata, né? Então, é importante na seleção daquelas palavras principais que como a gente estava falando no encontro passado. Olha só, como determinantes, a gente pode ter artigos definidos e indefinidos, né? Por exemplo, the, que serve para o o, a, os, as, né? A ou an, que também aí já ficam nos artigos indefinidos, uma. Eu posso ter numerais. Né? One, two, ou eles podem ser numerais ordinais ou cardinais, se eu disser first, second, third, e aí eu vou seguindo uma sequência. Eu posso ter uma série de pronomes que vão aparecer logo no começo, né? Como os pronomes indefinidos, demonstrativos, possessivos, que a gente usa no português na mesma lógica, né? Então, se eu quiser dizer meu cachorro, my dog. Então, primeiro vem o meu, my, depois o dog. Então, nesse caso, para a gente é fácil identificar, a sequência não muda. Aqui tem alguns exemplos, como some, any, né? Que seriam alguns. This, that, this, este, esta, aquele, aí depende. My, your, his, que já são os possessivos, né? Meu, seu, dele, e etc. Essas são as primeiras coisas que aparecem, né? Depois a gente vai ter um grupo de adjetivos, por exemplo, old, new, né? Velho, novo, important, ou advérbios, né? Que vão enfatizar, por exemplo, como very, really. Os casos possessivos, nesse caso há uma inversão, eu não sei se vocês já perceberam esse apóstrofo S como sendo possessivo, né? Nem sempre, esse apóstrofo S pode ter vários significados no inglês, ele pode ser o verbo to be, por exemplo, mas em várias ocasiões, inclusive a gente olha isso muito andando nas ruas mesmo, né? A gente tem esse apóstrofo S na ideia de posse. Então, a gente vê, por exemplo, o McDonald's, Bob's. O símbolo do Bob's é bem claro, aquele apóstrofo S, né? E esse apóstrofo S significa o quê? É do Bob, a lanchonete do Bob, né? Então, esse apóstrofo S pode vir também antes do substantivo, indicando quem é a pessoa possuidora, né? Se eu disser Simone's Book, né? Teacher Simone's Book, o livro da professora Simone. A gente tem também palavras que funcionam com essa função de dar características, né? Por exemplo, boiling water, é a água fervente. Então, nesse caso, a gente tem essas palavras vêm caracterizando o substantivo, né? E depois a gente tem o próprio substantivo. Então, aqui um exemplo final seria a dangerous formula. A gente tem o a, né, como um determinante, depois a gente tem um modificador, dangerous, né, que é perigoso, e uma fórmula perigosa, nessa inversão do português com o inglês. Eu gosto desse exemplo que apareceu lá na apostila de vocês, the book, the history book, depois the American History Book, né? Então a gente tem sempre o livro como sendo o foco, mas a gente vai dando mais e mais características para esse livro, né? Então o livro virou livro de história, então eu já tenho um livro mais específico. Mas não é de qualquer história, é da história americana. E esse livro é ilustrado, então, The Illustrated American History Book. The Recent Illustrated, então, já foi recentemente ilustrado. The Recent Controversial Illustrated American History Book. Então, já tem mais características ainda. Ele é um livro cheio de controvérsias, né? E depois, eu ainda entrei com mais uma característica no final, que é leather, é de couro. Então, ele já tem uma outra característica dada a ele. E aí você vê que todas essas características vão se antecedendo ao substantivo, mas não muda o foco principal. Eu continuo falando de um livro. Então, eu sempre tenho que buscar
onde é que está o substantivo, a quem ou a que eu me refiro como ideia principal de cada frase. A segunda forma da gente ampliar o nosso vocabulário é não só perceber as junções que são comuns às palavras, mas também perceber como elas se formam e como elas se transformam, né? No primeiro exemplo, eu trago a ideia de conversão, né? Em que você muda a categoria, você muda um pouco o sentido da palavra. Então, eu tenho o verbo to play, que pode ser jogar, pode ser tocar, né? Eu posso to play vôlei, to play a guitar. E eu tenho a play, que aí já passa a ser uma peça de teatro, por exemplo, né? Então, mudou um pouquinho quando eu trago de verbo para substantivo. A mesma coisa acontece com o verbo to cook. Cook de cozinhar. E aí, quando eu mudo para a cook, eu já estou falando de uma pessoa, né? Eu estou falando do cozinheiro. Então, eu posso usar o exemplo the cook cooks. É redundante, concordo, mas é perfeitamente possível, porque eu vou dizer o cozinheiro cozinha. Então, aqui eu tenho o sentido de substantivo primeiro, e depois a ação, o verbo. The cook cooks a delicious dinner. É uma possibilidade. Também, a gente percebe a formação de palavras pela junção delas, né? Para formar uma terceira palavra. A gente tem, por exemplo, headache. Head, né, de cabeça, e ache de dor. Quando eu junto, eu vou ter headache, no sentido de dor de cabeça. Foot é pé, e ball, bola. Quando eu junto, futebol, vai virar o futebol. A bola no pé. Aí a gente sabe que é o esporte que a gente está tratando, né? Então, isso é muito comum no inglês e às vezes não faz sentido algum. Se eu pensar, por exemplo, butterfly, que é a borboleta, eu vou pegar butter, que é manteiga, fly é mosca, geralmente, né? Tá ligado a mosca. E aí, butterfly vai virar borboleta. Então, às vezes, a gente, essa junção se transforma numa terceira palavra. Aí que o exemplo, I have a terrible headache today. Headache no sentido de dor de cabeça. E uma outra forma que a gente trabalhou mais nos materiais de vocês é a adição de prefixos e sufixos, né? Porque você tem uma palavra e você, ao juntar com prefixos e sufixos, você tem muito mais possibilidades de vocabulário, né? Então, por exemplo, connect, você pode colocar o prefixo dis, vai ficar disconnect. Color, né? E quando a gente fala de prefixos, muitos dos prefixos são iguais em português e inglês. Então, a gente tem re, this, a, illegal, por exemplo. Então, também é do nosso, a gente também tem exemplos assim, né, em português. Então, os prefixos são bem mais simples. Quando a gente fala de sufixos, é que pode haver, de repente, uma outra dúvida, que é, por exemplo, um exemplo aqui do color, colorful. Então, full dá aquela ideia de cheio, né? Então, eu estou cheio de cores. Uma coisa que é cheia de cores, ela é colorida. Então, eu só preciso saber o full, que o sufixo full me dá essa ideia. Como eu vou dizer, por exemplo, beautiful. Beautiful é cheio de beleza. A gente tem beauty, né? E aí, beautiful. Então, um exemplo, I bought a colorful t-shirt, né? Uma camisa colorida. Eu comprei uma camisa colorida. E aí, quando a gente fala dessa questão de prefixos e sufixos, ó, então a gente tem uma palavra muito simples como comfort, né, de conforto, e eu tenho várias possibilidades quando eu acrescento esses sufixos e prefixos às palavras. Por exemplo, né, que é um sufixo de negação, uncomfortable. Esse able é o nosso ável, né? Então, uncomfortable. Para a gente seria um substantivo desconfortável, né? A gente fala assim. Mas ainda assim, confortável, able, no sentido de ável ou evil, às vezes. Irregular, irregular. Para português ficaria tranquilo. E aí a gente tem um sufixo li,
que no inglês esse sufixo funciona como um advérbio de modo. Então, a gente tem irregularly, irregularmente. Então, esse LY sempre vem nessa ideia de mente. Disorganized. Dis, né, de uma coisa contrária. Então, aqui nesse caso, é desorganizado, né, para fazer os particípios. A gente usa esse ED, que ele é característica muito, esse sufixo entra muito como característica do passado, dos particípios. Então, desorganizar, desorganizado. Né? Então, disorganized. Esse ED no final faz esse ado. A gente tem confident, e aí eu posso falar unconfidently, né? Seria que você está sem confiança, como é que eu vou usar isso em português? Eu não estou confiantemente, mais ou menos nesse sentido. E disrespectful seria cheio de desrespeito, né? Uma coisa desrespeitosa, digamos. E eu ainda posso acrescentar, além do sufixo full, para dizer que é uma coisa desrespeitosa, eu ainda posso dizer desrespeitosamente. Então, eu posso ter dois sufixos, além do prefixo, atrelado nessa palavra. Então, olha quantas palavras eu consigo formar do radical respect, né? Da raiz respect, eu posso ter disrespect, eu posso ter respectful ou disrespectfully, ou poderia ser respectfully. Então, esse vai e vem de prefixos e sufixos me acrescenta muito mais vocabulário para que eu possa ter uma melhor compreensão dos textos. E aí, uma das imagens, uma charge que estava lá no material de vocês, é essa, que fala do over, né? O prefixo over, a gente também já sabe, pelo português, que dá uma ideia de uma coisa que é exagerada, né? Essa substância está falando para outra. I think you are overreacting. Ele não está só reagindo normalmente. Eu acho que você está reagindo em exagero. Overreacting. Quando a gente fala de overdose, por exemplo, em português, eu não estou falando de uma dose qualquer, né? Uma overdose de drogas ou de qualquer medicação, por exemplo, vai matar uma pessoa. Então, não é uma dose normal, é uma dose exagerada, além do que deveria. Overreacting é você reagir além do que era esperado, né? Então, over dá sempre essa ideia de um exagero. Tem um outro prefixo também que vale a pena, tá no material de vocês, mas que vale a pena chamar a atenção, que é o mês, né? E o mês é de você entender uma coisa, por exemplo, equivocadamente. Então, misunderstand. Misunderstand vai ser entender de forma equivocada, tá? Então, o mês, ele vem nessa ideia de indicar um erro. Na apostila de vocês, eu sugeri, inclusive, a música Misunderstood, do Bon Jovi, que vocês podem, que seria mal compreendido, né? Ele fala de um amor mal compreendido. Então, uma das formas interessantes de aprender inglês é por música, né? E aí, lá no material de vocês, eu estava sugerindo essa possibilidade de vocês entrarem no Lyrics Training, né? O Lyrics Training é um site bem interessante, assim, que você pode ter acesso a diversas músicas, você pode escolher de acordo com o seu gosto pessoal, né? E trabalhar a letra dessas músicas. É uma forma interessante também de melhorar o vocabulário. Não só o vocabulário nesse caso, mas também a audição e tudo mais. A terceira forma de ampliar vocabulário é a gente se preocupar com essas linking words que aparecem. Aqui eu trouxe para vocês algumas das mais simples, né? Que é o and, but, then, e, mais, então, o after, né? Que seria o depois, o before. Algumas pessoas confundem porque o A vem primeiro que o B, né? E invertem. Então, after, depois, before, antes, because, né? Que é o porquê, so, então, e o when, quando. Essas são formas bem simples, bem usuais, mas nos textos acadêmicos, de forma geral, essas formas aparecem menos, porque elas são mais simplificadas. Então, na fala, na oralidade, é bem comum a gente usar but, mas quando a gente vai para um texto escrito, um texto acadêmico,
a gente acaba tendo, ao invés do but, outras palavras que nos deem o sentido de contraste. Então, a gente pode ter alguma coisa do tipo however, although, unlike, aí depende do sentido, né? Mas a gente vai ter esses contrastes que podem ir surgindo e vão surgir com palavras que a gente também, se a gente for pensar em português, também escolheríamos, possivelmente, palavras mais rebuscadas, né? Para colocar nos nossos artigos, nos nossos textos acadêmicos. Então, ao invés de eu usar mais, provavelmente eu vou usar contudo, né? E no inglês acontece a mesma coisa. Ao invés de eu usar o but, eu vou usar o however, o although. Então, é importante que eu tenha um pouco dessa noção das palavras que vão vir para indicar adição, né? Como and, aí a gente vai ter o as well as, moreover, sequência, né? Que eu vou ter first, ou primeiramente, então firstly, first of all, aí depois segundo, terceiro, então eu tenho uma sequência lógica que eu percebo no texto, para dar exemplos, né, que a gente vai usar para ilustrar um texto, então eu vou dizer for example, such as, que é o tal, tal como, né, que a gente usa em português. Ou se eu quiser comparar, então eu vou dizer similarmente, em português às vezes fica estranho, né? Mas similar a isso eu tenho aquilo. Então é bem comum a gente usar similarly ou likewise, like, são outras, esse like aqui no sentido de como, tá? Isso, ele faz isso como um menino, aí, mas no sentido de como comparação, né? A gente tem a ideia que dá uma exceção, por exemplo, uma qualificação mais, eu gosto disso mais, né? E eu vou dando algumas, eu acho que eu até prefiro essa coluna numa ideia mais de contraste. O contraste, finalmente, aqui, como tem na última coluna, que seria whereas, alternatively, unlike, que é esse contudo, entretanto, porém. Vamos ver isso em alguns exemplos que é melhor. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de addition, né? Essa ideia de além disso, além do mais, né? Em que um dos abstracts que estão no material de vocês é o Typical Teaching Method Applied in Chemistry Experiment. Está na página 24. E lá tem o abstract todo, mas eu tirei um pedacinho dele em que aparece o also, que é a mesma coisa do to, né, que a gente já conhece como um pouco mais simples, que é o também. Então, lá dizia assim, the findings showed, né, os achados, find é o verbo achar, então, os achados mostraram, os resultados nesse sentido, né, mostraram que os professores e estudantes tendem a uma performance, né, a performar as instruções diretas ou instruções altamente estruturadas, que também é conhecido como uma abordagem tradicional de experimento na sua apresentação de ensino e aprendizagem, né? Teach, de ensinar, então, ensino, e learn, de aprender, learning, né? Na apresentação, na sua forma de se apresentar o ensino e a aprendizagem. Então, a gente tem aqui que é também conhecido como abordagem tradicional, which is also known de conhecido, sabido, do verbo know, como uma abordagem tradicional, traditional approach, tá? E aí aqui tem uma série de palavras, como furthermore, more dá sempre ideia de mais, né? Então, furthermore, além do mais, né? Also, também, o to dá ideia de também, as well as, assim como, tá? Além disso, ó, besides, in addition, moreover, tá? Mais, sempre nessa ideia de somar mesmo, né? Então, not only, but also, não apenas isso, mas também aquilo. Estou somando uma informação a outra. In addition to, né? Em adição a isso, apart from this, né? Além disso,
né? Eu já tenho mais aquilo, e aí você vai continuando sempre nessa ideia de adição. Então, todas essas palavras vão dar essa somatória, né, ao texto. Como resultado, eu trouxe algumas expressões para vocês do mesmo artigo, em que ele conclui, né, mostra como resultado a expressão thus. Thus seria, então, portanto. E aí ele fala, portanto, o estudo tem sugerido, ou tinha sugerido, que os respondentes mudam ou melhoram seu método de ensino, enquanto, while teaching experiment, enquanto o experimento de ensino, por implementar uma estratégia de inquiry, né, de perguntas, eu acho que é de perguntas mesmo, de perguntar, de consultar, e uma abordagem construtivista. Então, eles melhoraram seu método de ensino a usar uma abordagem mais interrogativa, né? Estratégias mais interrogativas e construtivistas, né? Então, esse seria o resultado desse estudo. E aí, por isso, a expressão linking word, a linking word que aparece aí é o thus, né? Portanto. Então, a gente tem outras expressões que indicam essa conclusão, esse resultado também, ó. As a result, né, como resultado, as a consequence, como consequência, therefore, que é o mesmo que o thus, né, portanto, consequently, consequentemente, esse li na ideia do advérbio de modo, hence, também, portanto, for this reason, por esta razão, due to, por causa disso, mais ou menos assim, tá? Então, todas essas expressões trazem ideia de resultado. Vamos tentar aqui juntos? Vou precisar da ajuda agora de vocês, tá? Olha só, eu trouxe um pequeno parágrafo simples. Deixa eu ver aqui, fica um pouco maior, para ver se vocês conseguem visualizar. E aí, esse parágrafo, a gente vai completar usando algumas dessas linking words. Ó. Eu trouxe nada muito complexo. Mas a gente tem o because, o but, or, also, so, as, although e o and. Tem alguma delas que vocês não lembram o que significam? Vamos fazer isso juntos, pessoal? Vocês querem que eu diga cada um? Todas não? Então, o que não lembra, sabe? O because é o porquê, certo? Aí a gente tem o but, que é o mas. Or, ou, also, também. So, é o então, né, dando essa ideia de consequência. As, é o como. Although, é o embora, contudo. E o and, o e. E, né, arroz e feijão. And, rice and beans. Certo? Vamos tentar usar essas linking words para completar o parágrafo que nós temos abaixo, ok? Geia works at the supermarket every day, ok? Então, ela trabalha no supermercado todo dia. She only works in the mornings. O que a gente usaria para completar essa informação? Ela trabalha todo dia? Trabalha somente pela manhã. O que eu uso para ligar um pedacinho da frase com o outro? Isso, muito bom. Eu vou fazer o mas, né? Então, eu vou dizer, Jaya works at the supermarket every day, but, né? Mas, ela somente trabalha pelas manhãs. E aí, a frase continua. She has young children to look after. Ela tem crianças jovens, né? Pequenas, para cuidar. O que uniria o fato dela trabalhar só pelas manhãs e o fato dela ter crianças para cuidar? Isso, aí vai entrar o porquê. She only works in the mornings because she has young children to look after, tá? Então, no lugar daquele but, eu poderia botar outras expressões, não exatamente nessa mesma ordem, mas expressões que dão contraste também. Poderia ser o although,
however, né? Que dão essa ideia de porém, mas, contudo, né? Às vezes precisa mudar um pouquinho a sequência da frase, mas as palavras são essas. E o because, a gente tem o due to, né? Então, devido. Acho que, basicamente, o que encaixa aqui seria isso. E aí a frase tem a gente tem uma outra frase que tem alguma coisa no começo, mas depois ele vai dizer o pagamento, né? The pay, ou podia ser the payment, isn't very good. She likes her job. Em português, caberia aí, gente, embora o pagamento não seja muito bom, ela gosta do trabalho dela, do emprego dela. Como é que vocês usariam o embora em inglês? Qual dessas opções seria possível de usar? Professora, do lado da vermelha aí, eu não sei a pronúncia. Although. Isso, although. Muito bem, gente. Perfeito. Então, nesse caso, o embora, although, né? Although the pay isn't very good, she likes her job. E aí, temos que buscar mais uma opção para completar a parte seguinte, ó. Ela pode fazer horas de meio tempo, né? Que seria meio turno. Vocês sabem que em muitos países as pessoas trabalham por horas, por hora, né? Pago por hora. No Brasil também acontece, professores mesmos são pagos por hora aula. Mas eu acho que no exterior eles têm mais essa cultura de trabalhar, por exemplo, no McDonald's. Então você pode estudar à tarde e trabalhar de manhã 2, 3 horas, né? E buscar um pouco de renda para complementar, né, a renda da casa. Então, eles trabalham full time ou part time, né? E aí, então, a gente tem que conectar aqui, ó, o pagamento não é muito bom, mas, embora o pagamento não seja muito bom, ela gosta do seu emprego. Ela pode trabalhar horas, né, fazer horas parceladas, algumas horas. O que entraria ali para conectar? Podemos tentar. Ela gosta do seu emprego e ela pode fazer algumas horas, um pouco de horas nesse sentido, será? Vamos tentar. Her colleagues are nice, friendly. Os colegas são legais e friendly vem de friend, né? De amigável. Que agora eu vou precisar de 2. O que vocês usariam aqui? Laura. Dificultou? Eu acho que a gente devia pensar esse and aqui. Concordam comigo? Que aqui a gente está falando dos seus colegas são legais, né? São nice and friendly. Eles são legais e amistosos, né? Amigáveis. Acho que aqui encaixaria melhor. E aqui a gente botaria outras coisas. Vamos ver. Vamos seguir e a gente vê o que encaixa? Eu não estou querendo dar, assim, de graça para vocês. Olha só, depois que fala dos colegas, ele começa com also, também, né? Que é o mesmo que o to. Também, ele vai dando outras coisas boas do trabalho dela, né? Além dela poder trabalhar algumas horas, meio turno, assim, digamos, né? Os colegas estão legais, né? E também é perto da casa dela. It's near her home. Vai entrar alguma coisa aqui. Ela pode facilmente andar até lá, pegar um ônibus. Aqui é fácil, pessoal. Essa última ficou fácil. A opção andar, agora só sabe, eu acho que você tem razão, mas onde que entra o as e o so? Seria... Então, então ela pode chegar lá, caminhar facilmente, não sei, eu acho que é essa daí, essa penúltima. Aqui, isso. Então, ela pode facilmente caminhar até lá, né? E o que entra na última, sabe? Caminhar, pegar o ônibus. São 2 opções, certo? Então, isso, eu vou caminhar ou... Não dá para fazer as 2 coisas juntas, né, gente? Então, caminhar ou pegar o ônibus. Walk there or catch a bus, né? Pegar um ônibus. E agora a gente tem o also, que é o também, e o as, que aqui ficaria como na ideia de porquê,
Fica o verdinho no primeiro quadrinho e o as no segundo. Vamos ver se faz sentido? Se a gente botar o verdinho aqui e o azul que seria aqui, vamos ver. Isso. Ela gosta do trabalho dela, também ela pode trabalhar algumas horas, né? Um meio turno, e porque seus colegas são legais e amigáveis. Faz sentido? Vamos ver? Não, ele considerou 3 erros nossos aqui. She goes to the supermarket every day, although she only works in the morning. Aqui a gente pode botar as, que seria a mesma ideia do porquê ela tem crianças para cuidar. Então, embora o pagamento não seja muito bom, ela gosta do trabalho dela. A gente pode botar aqui porque ela pode trabalhar horas parciais e também seus colegas são muito legais, são legais e amigáveis. Também é perto da sua casa, então ela pode facilmente andar ou pegar um ônibus. Vamos ver se agora ficou. Ah, deu certo. Tudo bem? Ok, gente? Então, agora deu certo. Que a gente usou palavras, na verdade, a gente já tinha usado palavras que eram similares, mas não eram exatamente aquelas feitas no exercício. Então, as palavras, às vezes, têm o mesmo significado. A gente não estava completamente errado, né? Elas têm significados parecidos, mas só não são aquelas que a gente tinha escolhido, né? E, por fim, pessoal, eu sugiro, né, que vocês pratiquem bastante, especialmente nos resumos e nos artigos científicos, mas sempre nessa ideia de buscar fazer conexões, né, numa espécie de mapa mental. Então, acho que é importante. Esse é um mapa mental do texto que estava lá no material de vocês, que falava sobre mulheres, né? As mulheres que não estão representadas, são subrepresentadas, digamos assim, ó, under, dá uma ideia de abaixo, né? Elas são menos representadas do que deveriam nesse mundo do STEM. Professora. Oi, pode falar. Professora, esse material, eu não consegui ele não, esses slides aí, não. Os não slides? Encontrei disponível, não. Eu mandei uns slides em PDF para vocês, mas eu vou ver com o pessoal se não botaram lá. Ninguém conseguiu? Ninguém acessou o slide? O que eu tenho aqui é só a resolução de exercício e só. Mas você está falando dos slides, né, Auricelio? Sim, esse que você está mostrando aí, porque ele é bem mais rico em informação do que o que eu tenho. Na verdade, eu acho que ele tem 2 slides a mais do que o que eu mandei, porque a gente manda com bastante antecedência para colocarem no AVA, mas eu posso dar uma olhadinha. Eu reencaminho e peço para eles colocarem lá, tá? Pode deixar. Amanhã de manhã eu já mando para a Josi e peço para ela atualizar ou organizar lá, tá? Então, pessoal, esse mind map, que é esse mapa mental, foi feito por um dos alunos que leu, né, esse artigo das mulheres que são menos representadas, né, ou representadas abaixo do que deveriam nessa área do STEM, que é Science, Technology, Engineering and Mathematics, né? Que essa área do STEM é chamada essas áreas das exatas, né? Às vezes, em alguns
algumas nomenclaturas você vai achar com um A também, porque entra arts no meio, mas são áreas ligadas à ciência, à tecnologia, matemática, são áreas mais das exatas, engenharia, né? Então, as mulheres acabam ficando em quantidades menores. E se vocês leram o texto que estava lá no material, ele falava exatamente qual é a causa dessas mulheres serem em quantidades menores nessas áreas, né? E aí ele fala várias questões de status socioeconômico, de terem menos encorajamento quando elas estão lá no ensino médio, fundamental, então quando elas decidem por uma profissão, elas estão menos encorajadas a ingressar nessas áreas, as questões de escolhas psicológicas, né, de baixa autoestima, de repente pensar, esse não é o meu mundo, né, expectativas que não são muito realistas, a falta de encorajamento. Então, essas são algumas das causas. Ó. Você percebe que quando a gente faz um mapa mental, a gente tenta aglutinar informações. Então, esse abstract trazia algumas dessas causas. E a solução que ele propõe seria aumentar o recrutamento, né? A convocação dessas mulheres para participar mais desse mundo das ciências, tecnologias, engenharias e matemática. Como é que se pode recrutar mais mulheres? Dando mais bolsas de estudos, especificamente para o gênero feminino, e ter uma abordagem mais proativa, né, dos professores estarem incentivando, de repente, preparando essas meninas para ingressar nesse mundo, que é um mundo mais masculino, né? Então, a gente percebe nesse mapa mental essas duas vertentes, em que a gente tem as causas do problema e possíveis soluções. Então, sempre essa ideia de fazer mapas mentais, tanto dos textos que vocês lerem em português, né, quanto também dos textos em inglês, eu acho que é sempre interessante, principalmente nos textos em inglês, porque se a gente parar para pensar, e a gente tem falado isso desde o começo da disciplina, né, quando eu leio alguma coisa, que eu acabo preocupada muito com cada palavra, em traduzir, entender os parágrafos de forma isolada, muitas vezes, quando chega no final eu não sei muito o que eu li. Isso acontece com a gente em português. Em inglês é bem mais complexo até. Então, eu preciso fazer esses mapas mentais, essas anotações, né, ao lado dos parágrafos, para que haja essas ligações entre as coisas, e no final do meu texto ele faça algum sentido para mim, né? Então, essa é um pouco a ideia que eu trago como estratégia final, digamos assim, né? Que é de vocês estarem sempre fazendo esses mapas mentais a cada texto que for lido. E facilita muito, gente, porque no final, depois que eu ler esse texto e eu ficar com esse mapa mental ali para mim, quando eu precisar recorrer novamente àquela informação, está lá, né, de forma compacta, de forma simples, sem que eu precise ler todo o artigo de novo. E eu já sei o que esperar de cada um desses artigos, né? Então, essa seria uma estratégia final. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa mais que eu possa ajudar? Eu trouxe uma frase aqui de Lavoisier para encerrar. Pode falar. No material fala no fascículo, né, um pouco sobre o mapa mental, mas o material complementar que está falando sobre o mapa mental, ele não está abrindo, entendeu? O material disponível para a gente é só a resolução de exercício mesmo. Aí o material complementar tem os vídeos e tem esse do mapa mental e ele está dando erro. Entendi. Então é uma questão da tecnologia que não está abrindo, né? Isso, o pessoal do sistema tem que ajeitar, arrumar para a gente poder ter acesso. Tá, eu vou pedir então para o pessoal dar uma checada nisso, para ver. Mas você está falando, Valdeires, da atividade já, daquela atividade avaliativa? Não, né? Está falando desse... Do material da referente à unidade, porque temos o fascículo, né? Que é a apostila, lá fala um pouco sobre o mapa mental. E aí, o que tem disponível na unidade para a gente estudar, fora o fascículo, só é uma lista, um exercício, resolução de exercício, e material complementar. Dentro do material complementar tem alguns vídeos, né? E tem um outro link que fala sobre mapa mental, mas ele, na hora que a gente abre, ele dá erro. Entendi, é o link, né? Exatamente. Tá bom, vou dar uma checa.
Tá, eu vou dar uma checada que pode ter desatualizado essas coisas de link, a gente, num dia tá funcionando, no outro, de repente, eles tiram de circulação, né? Eu vou ver, então eu vou anotar aqui direitinho para mandar os slides novamente, esses slides em PDF, e checar o link dos mapas mentais, para atualizar, de repente eu troco de link para algum outro que esteja funcionando. Ok, tá anotado, para a gente corrigir. Mais alguma coisa, pessoal? Eu vou parar aqui a gravação, e aí fico à disposição para tirar dúvidas.